O que Jesus fazia quando se retirava para o deserto não era apenas descanso, não era simplesmente devoção, não era o cumprimento de um ritual religioso. Jesus estava praticando algo que a Igreja deliberadamente apagou dos seus ensinamentos oficiais. Algo tão poderoso, tão transformador, que foi escondido durante séculos. Uma técnica espiritual profunda, preservada entre as linhas dos evangelhos. Uma prática que os gnósticos guardaram em silêncio, que a religião institucional jamais quis que você conhecesse. Você já ouviu falar da técnica gnóstica que Jesus usava para ativar a consciência divina? Ela existe, e ela pode mudar completamente a sua vida espiritual. Palavras como gnose, consciência divina, eu sou, reino interior e autoconhecimento podem parecer modernas ou até esotéricas, mas todas elas estão profundamente enraizadas nas próprias palavras de Cristo. Jesus não falava apenas com as pessoas, ele falava com a alma, falava em código, em parábola, porque sabia que a verdade espiritual só pode ser compreendida por quem está pronto. Por isso, quando disse, o reino de Deus está dentro de vós, não estava sendo metafórico, estava revelando o segredo da libertação espiritual. E agora você está prestes a compreender por quê. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, se você sente que existe uma dimensão da fé que ainda não foi completamente revelada para você, eu quero te convidar para a nossa comunidade de membros do Códigos Sagrados, um espaço onde os ensinamentos vão mais fundo, onde as revelações não precisam parar na superfície. Para os que têm sede do que é eterno, o botão está aqui perto. E se você sentiu esse chamado agora, é porque ele é para você. A razão pela qual essa técnica foi escondida é mais perturbadora do que parece. A verdade é que quando um ser humano descobre a sua verdadeira natureza divina, ele se torna livre, e pessoas verdadeiramente livres não podem ser controladas. Para compreender isso com profundidade, precisamos mergulhar num dos movimentos espirituais mais antigos e ricos da história do cristianismo primitivo: o gnosticismo. Antes que você associe esse termo a seitas estranhas ou ideias desconectadas da fé cristã original, é preciso esclarecer. O gnosticismo não era apenas filosofia, era uma prática espiritual real, direta e transformadora, centrada no autoconhecimento e na conexão consciente com o divino interior. No coração do gnosticismo estava o princípio de que o verdadeiro conhecimento espiritual, a gnose, não é algo externo. Não se aprende simplesmente ouvindo ou lendo. É uma revelação íntima. É o despertar da alma. Os gnósticos não seguiam cegamente as doutrinas impostas. Buscavam uma experiência direta com Deus. E, curiosamente, ou talvez intencionalmente, era o mesmo caminho que Jesus ensinava aos seus discípulos mais próximos. Entre as linhas dos evangelhos, em momentos privados, em parábolas carregadas de sentidos ocultos. Os primeiros mestres gnósticos acreditavam que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, uma luz escondida e adormecida que precisava ser despertada para que o homem pudesse se lembrar de sua origem celestial. Ensinavam que o mundo material, embora real, é apenas uma ilusão temporária. A verdadeira realidade está além da forma, no espírito. Quando Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, estava falando precisamente sobre esse estado de consciência elevado. O reino de Deus, segundo os gnósticos e segundo o próprio Cristo, é um estado interno de despertar, não um lugar físico no céu, mas uma frequência espiritual acessível aqui e agora. E, historicamente, o gnosticismo floresceu nos primeiros séculos da era cristã, exatamente no mesmo período em que os evangelhos estavam sendo escritos, interpretados e contestados. Os gnósticos não vieram depois da Igreja, estavam lá desde o início. Muitos estudiosos reconhecem que alguns dos primeiros discípulos de Jesus tinham visões profundamente gnósticas.
especialmente sobre a salvação como iluminação interior e a recusa em depender de rituais exteriores como condição para se aproximar de Deus. O próprio Evangelho de João, um dos mais místicos e simbólicos, é considerado por muitos pesquisadores como um texto de forte influência gnóstica. Quando João escreve: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", não está apenas falando de um nascimento físico, está revelando uma profunda verdade metafísica sobre a encarnação da consciência divina. É o Logos, a inteligência criadora do universo, se manifestando em forma humana para mostrar o caminho de retorno à fonte. E o que aconteceu com essa visão? Por que foi rejeitada, combatida, condenada como heresia? A resposta está no poder. O gnosticismo retirou o poder das instituições e o devolveu ao indivíduo. Ensinou que não era necessária uma estrutura religiosa para acessar a Deus, que você não precisava de mediadores humanos para compreender as verdades divinas, que você já carrega em si tudo o que precisa para despertar. Para qualquer império ou sistema religioso em consolidação, isso era perigoso demais. Assim, no IV século, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, o gnosticismo foi declarado heresia. Os textos gnósticos foram destruídos, perseguidos, enterrados. Muitos deles só foram redescobertos no século XX, com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Lá estavam os evangelhos esquecidos, o evangelho de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, textos que revelavam uma imagem completamente diferente de Jesus, um ensinador de consciência, um iniciador, um revelador de verdades interiores. No Evangelho de Tomé, num dos trechos mais impactantes, Jesus diz: "Se o que está dentro de vós não vos salva, o que está fora de vós não vos salvará." Essa frase é um golpe direto contra qualquer ideia de salvação baseada unicamente em práticas exteriores. Confirma que a salvação é um processo de iluminação interior, de reconexão com a essência divina, e que Jesus veio ao mundo para nos lembrar disso. Ele era, e continua sendo, o exemplo vivo de um ser humano plenamente consciente da sua divinidade. A técnica que ele usou não era mágica, era espiritual, era gnóstica, e se baseava num conjunto de práticas que visavam um único objetivo: despertar a consciência divina em si mesmo. Mas o que é exatamente essa técnica? Jesus não a ensinava abertamente às multidões. Por isso falava em parábolas. Por isso revelou o reino aos pequenos, aos simples, aos que tinham coração de criança. Porque essa técnica exige um desapego da mente racional, exige fé, exige presença. A técnica gnóstica que Jesus usava para ativar a consciência divina envolvia silêncio, introspecção e concentração absoluta no Eu Sou, a presença viva de Deus habitando nele. Quando ele se retirava para o deserto, para as montanhas, para os jardins solitários, não estava apenas cumprindo um hábito devocional, estava mergulhando no mais profundo do seu próprio interior, praticando a verdadeira contemplação. Os gnósticos ensinavam a meditação interior, a contemplação silenciosa, o desapego das ilusões sensoriais, a escuta do espírito, a vigilância constante do ego. Cada gesto de Jesus, cada retirada para orar sozinho, cada ensinamento profundo era também um convite a olhar para dentro e a acessar esse espaço sagrado onde vive o Eu Sou. E esse Eu Sou é uma das chaves mais poderosas que Jesus nos deixou. Quando declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou", em João 8, versículo 58, não está fazendo uma declaração histórica, não está tentando impressionar ou confundir, está ativando um dos códigos espirituais mais antigos e poderosos da história da humanidade. Você se lembra do Monte Sinai? Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu desde a sarça ardente: "Eu sou o que sou." Êxodo 3, versículo 14.
não é um nome comum. É uma afirmação de existência pura, consciência absoluta, presença ilimitada. Jesus conhecia esse nome. Não apenas o sabia, vivia nesse estado de consciência. Esse eu sou não é uma declaração de identidade pessoal. Não é o ego de Jesus. É a consciência divina desperta. É o ponto eterno, silencioso, absoluto e imutável que habita no centro de cada ser. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não está apenas se apresentando como mediador externo, está revelando o estado de consciência divina no qual vivia, e estava apontando para a centelha divina que habita em cada ser humano, a que pode ser despertada. Os gnósticos compreenderam isso perfeitamente. Para eles, o eu sou era um mantra de poder, uma vibração espiritual, uma afirmação da essência divina. Por isso meditavam sobre essa frase, a repetiam em silêncio, a contemplavam em estado de oração profunda. Porque quando você declara conscientemente, eu sou, você se alinha com a frequência do próprio Deus. E é importante compreender que esse eu sou nada tem a ver com o ego. O ego diz, eu sou melhor, eu sou mais espiritual, eu sou alguém importante. Mas o verdadeiro eu sou não se compara, não se justifica, não se vangloria. Simplesmente é. É presença pura. É como o céu. Não precisa provar que existe. Permanece silencioso, eterno, testemunha de tudo o que acontece. Quando Jesus falava a partir do eu sou, falava a partir desse fundamento sólido da eternidade. Os gnósticos tinham um nome para essa prática. Chamavam de autognose, o reconhecimento do Cristo interior, o despertar da luz espiritual que habita em cada um de nós. E eles sabiam que o eu sou era mais do que uma expressão, era um mantra de poder, uma vibração espiritual, uma afirmação da essência divina. Mas havia também algo que eles chamavam de consciência observadora. Essa é talvez a dimensão mais prática e mais transformadora de toda a técnica de Jesus, e foi completamente suprimida dos ensinamentos oficiais. A consciência observadora é essa capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de si mesmo, sem se identificar, sem julgar, sem resistir, simplesmente observando os pensamentos, os sentimentos, os impulsos. E nesse espaço de observação emerge algo extraordinário, a consciência da presença divina. Você para de se perder no fluxo dos pensamentos e começa a perceber que há algo além deles. Há um observador, há uma presença silenciosa, estável e eterna. Essa presença é o eu sou. Quando Jesus se retirava para orar e meditar, não estava apenas cumprindo um ritual. Não recitava orações de cor, não buscava respostas externas. O que acontecia nos bastidores da sua missão era algo profundamente espiritual. Jesus silenciava a mente, virava-se para dentro e acessava a presença do eu sou. Cada vez que se afastava das multidões, dos discípulos, das pressões do mundo exterior, mergulhava num estado de conexão interior tão profundo que podia ouvir com clareza a voz do Pai. É lá que recebia revelações, força, direção. É lá, no silêncio da alma, que se unia completamente à fonte. Ele mesmo disse, não faço nada de mim mesmo, mas faço o que vejo fazer ao Pai. E onde ele via isso, não com olhos físicos, com os olhos da alma ativados pela plena consciência. Essa prática não era fortuita, era intencional. Jesus sabia o que estava fazendo, e é precisamente o que você pode começar a fazer agora. Agora chegamos ao ponto mais revelador de toda esta jornada. A frase de Lucas 17:21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é tão poderosa que ao longo dos séculos foi ignorada, distorcida ou reinterpretada para não levantar questões que pudessem ameaçar as estruturas do poder religioso. Mas os gnósticos sabiam.
sabiam que o segredo estava ali, e que esse segredo não era simbólico, era literal, vibrante, vivo. O reino de Deus está em você. Isso muda tudo. Não está nos templos, não está nos dogmas, não está nas estruturas exteriores, nem nas tradições que se acumulam como um peso sobre os ombros dos que buscam a verdade. Está dentro, no interior do ser. E para os gnósticos, essa declaração de Jesus não era apenas uma metáfora reconfortante, era uma técnica espiritual escondida, um mapa direto para a ativação da consciência divina. Essa consciência divina é o despertar da centelha divina que habita em cada um de nós. É um estado de profunda clareza, de unidade com Deus, de percepção espiritual ampliada. Quando Jesus diz que o reino está em nós, está dizendo que o divino não precisa ser alcançado, precisa ser despertado. E é exatamente isso que a técnica gnóstica ensina. Abrir os olhos interiores para ver a verdade que sempre esteve presente. Porque isso é revolucionário. Porque inverte completamente a lógica religiosa tradicional. Em vez de olhar para fora, você se vira para dentro. Em vez de depender de mediadores humanos, você se cala para ouvir a voz do Espírito. Em vez de acumular conhecimento intelectual, você se mergulha numa experiência viva. Os mestres gnósticos diziam que o ser humano é como uma semente que carrega o DNA do divino, mas que permaneceu adormecida. E Jesus, com essa simples frase, revela que a ativação dessa semente acontece quando você olha para dentro de si mesmo com verdade. Os gnósticos falavam também do homem exterior e do homem interior. O exterior é moldado pelo mundo. É frágil, mutável, ansioso, sempre em busca de validação. O interior é silencioso, eterno, conectado à fonte divina. A técnica espiritual que Jesus usava era precisamente o caminho para esse reencontro com o homem interior. Uma prática cotidiana de escuta, de introspecção, de oração viva, não apenas com palavras, mas com presença, com intenção, com verdade. E o mais incrível é perceber que esse ensinamento não era exclusivo de um pequeno grupo. Estava disponível para todos. O problema é que poucos estavam dispostos a se voltar para dentro. Porque olhar para dentro exige coragem. Exige enfrentar sombras, memórias, zonas de dor. Mas é precisamente lá, no meio das trevas da alma, que começa a brilhar a luz da consciência divina. Os gnósticos chamavam esse processo de iluminação interior. E é o verdadeiro milagre que Jesus queria que experimentássemos. Essa busca gnóstica é, na verdade, um retorno ao ponto de origem, onde a nossa alma nasceu da luz. E ao longo da vida, somos condicionados a esquecer isso, a nos identificar com o nosso corpo, o nosso nome, a nossa profissão, as nossas opiniões. Mas nada disso é o que você realmente é. São todos trajes temporários da alma. E enquanto você se identifica com o que é temporário, não consegue acessar o que é eterno. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos interpretam isso como sofrimento, sacrifício, dor. Mas os gnósticos ouviram de forma diferente. Negar-se a si mesmo significa deixar para trás a falsa identidade, a máscara do ego, e permitir que a verdadeira identidade espiritual desperte. A cruz, nesse sentido, é o símbolo do cruzamento entre dois mundos, o mundo da ilusão e o mundo do espírito. E seguir o Cristo é seguir esse caminho interior de retorno à luz. Está começando a perceber como tudo está conectado, como os ensinamentos mais profundos de Jesus dialogam diretamente com a essência do gnosticismo. Ele não veio fundar uma religião institucionalizada, veio acender uma chama que quando toca a alma transforma tudo, porque uma alma desperta nunca pode ser manipulada. Ela vive com propósito, ama conscientemente, serve com compaixão, existe num estado de presença divina. E essa presença já está em você.
independente da sua história, dos seus erros, das suas bagagens. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, no fundo, você é luz. E a jornada gnóstica não consiste em se tornar algo que você não é. Consiste em remover tudo o que você não é, para que o que você sempre foi possa emergir. Agora, chegamos à conexão que poucas pessoas percebem. Os ensinamentos ocultos de Jesus não estão isolados. Eles vibram na mesma frequência que os grandes mestres espirituais de outras tradições. Ressoam como ecos de uma verdade universal que transcende a cultura, o tempo e a religião. Quando Jesus falava do reino de Deus em vós, quando afirmava "Eu sou", quando se retirava no silêncio, não estava inventando algo novo. Estava revelando numa linguagem codificada uma verdade eterna que também era reconhecida pelos sábios do Oriente e do Ocidente. Na tradição hindu, por exemplo, existe o conceito de Atman, a centelha divina individual, a essência espiritual que habita cada ser humano. Os hindus ensinam que o Atman é, na verdade, o próprio Brahman, ou seja, a alma individual tem a mesma substância que a alma universal. E o objetivo da vida espiritual é reconhecer isso, é despertar da ilusão de separação e lembrar: eu sou o Atman, eu sou o divino. Percebeu a semelhança? Jesus disse: eu sou, e ao fazer isso, ativou o mesmo reconhecimento da unidade com o divino. No budismo, especialmente nas escolas mais místicas como o Zen, existe o conceito de iluminação, o momento em que o buscador desperta do sonho do ego e reconhece a sua verdadeira natureza. O Buda não ensinava um Deus exterior, mas um espírito desperto, uma consciência pura que está além do desejo, além do medo, além do tempo. Quando os budistas falam do vazio, quando os meditantes zen se sentam num silêncio absoluto, buscando cortar o barulho da mente para tocar o silêncio eterno, estão dizendo de outra forma o que Jesus disse na sua prática de oração solitária: recolhe-te ao teu aposento secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O aposento secreto de Jesus é o mesmo espaço interior que os budistas chamam de mente clara. É o mesmo Atman dos hindus. É o mesmo Espírito Santo que habita o templo do coração. Em todas essas tradições, existe um fio invisível que liga os pontos, e esse fio se chama consciência divina. Não pertence a nenhuma religião, pertence ao Espírito. E Jesus, como mestre de consciência, veio nos ensinar a acessá-lo com uma linguagem adaptada à sua época, à sua cultura, ao código espiritual do povo judeu do primeiro século. E os sufis islâmicos. Rumi, um dos maiores poetas e mestres do sufismo, declarou: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Esse tipo de linguagem ressoa fortemente com a afirmação de Jesus de que o Pai está em nós e nós estamos nele. Essas comparações não significam que todas as religiões são idênticas. Cada uma tem a sua beleza, o seu simbolismo, a sua linguagem única, mas ressaltam uma verdade universal. Existe uma dimensão espiritual comum, um terreno sagrado onde todas as tradições se encontram. E Jesus, longe de ser um mestre distante e inacessível, estava profundamente conectado a essa dimensão. Ele ensinou na sua vida que o caminho para Deus passa pelo interior. A iluminação, o despertar, a gnose, o Atman, o Tao, o Espírito. São formas diferentes de falar da mesma presença divina que nos habita. E aqui está algo que precisamos compreender profundamente. Jesus não rejeitaria essas tradições. Veria nelas o reflexo do mesmo Pai que conhecia intimamente. Porque onde está a verdade, está Deus. Onde está o amor, está Deus. Onde há silêncio e abandono, está Deus. E se você consegue perceber essas conexões, é porque a sua alma já está despertando para uma espiritualidade mais ampla, mais profunda e mais livre. Agora precisamos falar sobre a razão pela qual tudo isso foi ocultado.
A resposta é mais complexa do que parece e mais reveladora do que muitos gostariam de admitir. Desde os primeiros séculos do cristianismo, após a crucificação e ressurreição de Jesus, a mensagem original, pura, livre e vibrante, começou a ser contestada. Havia os que seguiam a revelação interior, os chamados gnósticos, e havia os que começavam a construir uma estrutura completamente diferente, um cristianismo institucionalizado, centralizado, vertical, baseado em controle e autoridade externa. Os gnósticos ensinavam que o Cristo não era um título exclusivo de Jesus, mas uma realidade que podia ser despertada em cada ser humano. Falavam abertamente da consciência crística, da iluminação interior, do reino que está dentro, e também dos perigos de se apegar à letra morta da Escritura sem experimentar o seu espírito. Não negavam Jesus, ao contrário, o veneravam profundamente, mas interpretavam os seus ensinamentos como as chaves místicas de um processo de transformação interior. E isso, naturalmente, era inaceitável para os dirigentes que moldam o cristianismo como instrumento de poder político e controle social. Foi nesse contexto que, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, começou o processo de exclusão e repressão de tudo o que era muito gnóstico ou místico. Muitos textos que circulavam entre os primeiros cristãos foram proibidos, queimados ou enterrados. Isso incluía textos como o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena, o de Filipe e muitos outros que ensinavam claramente que a morada de Deus está em nós, não fora. Maria Madalena, por exemplo, era retratada como uma iniciada, uma mulher que compreendia os ensinamentos ocultos do Cristo. Mas isso chocava com o sistema patriarcal que queria construir uma hierarquia masculina com poder absoluto sobre a doutrina. Apagar a Madalena, esconder o Evangelho de Tomé e proibir qualquer menção à gnose não era apenas uma questão teológica, era uma estratégia de dominação. Porque quando você ensina as pessoas a se conectar diretamente a Deus, você as liberta. E uma pessoa espiritualmente livre é difícil de manipular. Ela não precisa de ameaça para ter fé, não precisa de medo para obedecer, não se dobra ao sistema. Ela caminha com autoridade espiritual, com consciência, com amor. E esse tipo de ser humano representa o maior risco para qualquer estrutura de poder que se alimenta da ignorância e da dependência. Por isso, a técnica gnóstica ensinada por Jesus, a prática do reino interior, do eu sou, da consciência observadora, foi silenciada com tanto zelo. Por isso os místicos foram perseguidos. Por isso os desertos estavam cheios de eremitas que preferiam viver na simplicidade do silêncio em vez da vaidade das catedrais. Por isso tantas verdades foram seladas, enterradas, escondidas, enquanto a religião oficial criava rituais rígidos, condicionava os sacramentos e exigia submissão à autoridade eclesiástica para garantir a salvação. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Em 1945, quase 2000 anos depois dos eventos, um camponês egípcio descobriu em Nag Hammadi uma biblioteca de manuscritos gnósticos que haviam sido escondidos precisamente para escapar da destruição. Esses textos, uma vez estudados, revelaram uma imagem completamente diferente de Jesus. Um ensinador de consciência, um iniciador, um revelador de verdades interiores. E mostraram que muitos dos seus seguidores praticavam técnicas espirituais muito semelhantes às que reconhecemos hoje em tradições como o budismo, o hinduísmo e o misticismo judaico. O que significa que o cristianismo gnóstico não era uma heresia, como se dizia há séculos. Era uma linhagem espiritual legítima, enraizada na prática, na contemplação e na escuta interior. E é essa linhagem que está sendo redescoberta hoje, por uma geração com sede de verdade, de autenticidade, de Deus vivo, não apenas nos livros, mas no coração, não apenas nos templos, mas na consciência,
Agora você compreende por que essa técnica permaneceu escondida por tanto tempo. Porque não é apenas um caminho, é uma revolução. Ela transforma o ser humano ordinário num ser desperto, remove o véu da ilusão e mostra que Deus não está distante nem trancado em tabernáculos. Ele está aqui, agora, em você. E isso muda tudo. Porque quando você descobre isso, não precisa mais olhar para fora. Começa a viver de dentro para fora. Começa a avançar com sabedoria, coragem e clareza. Porque o Espírito te guia por dentro. Então, como você pratica essa técnica hoje? A resposta não está em fórmulas complexas. Está num gesto simples e quase esquecido pela maioria. O recolhimento. Não é um isolamento físico. É um recolhimento com honestidade, com abandono, com uma sede de verdade. É estar presente aqui e agora. É fechar os olhos e não fugir do que está dentro de si. Mas olhar, sentir, observar, esperar. E nesse espaço de silêncio interior, algo começa a se revelar. O barulho na sua mente não desaparece imediatamente, mas você começa a perceber que não é ele. Começa a notar uma presença mais profunda, uma paz que não vem do mundo, uma certeza que não tem palavras, uma clareza que não depende da lógica. É a presença do Eu Sou. Ela sempre esteve ali, mas só agora você está começando a se abrir para ela. E quanto mais você pratica essa escuta, mais ela se fortalece, porque a conexão com o divino não acontece de forma teatral. É sutil, é íntima. É como o orvalho que cai ao amanhecer sem tambor nem trombeta, mas que transforma tudo. Esse tipo de espiritualidade exige coragem, porque silenciar a mente e entrar na própria alma pode ser desafiador. Você encontrará resistência, perceberá as próprias sombras, as próprias dúvidas, os próprios medos, mas é exatamente lá que o milagre acontece. Jesus não fugiu do deserto. Ele o atravessou. Sabia que a verdadeira transformação não vem da negação, mas da iluminação do que está escondido. E essa iluminação só acontece quando você escolhe permanecer presente, mesmo quando é desconfortável, porque é lá que a graça age, é lá que o Espírito age. Não pense que isso é uma jornada para os santos, para os místicos, para os espiritualmente avançados. É para você, para agora, para a sua história, para o seu momento. Não importa quantas vezes você tenha tentado e parado, não importa quantas doutrinas tenha seguido, o caminho espiritual não é uma linha reta, é uma espiral. E cada vez que você volta ao silêncio, volta mais fundo. Cada vez que tenta de novo, se aproxima mais. Porque a consciência divina não exige perfeição, exige presença e sinceridade. E quando você começa a viver assim, algo muda na forma como vê o mundo. As situações externas não te controlam mais tanto. As opiniões dos outros perdem o peso. As circunstâncias não determinam mais a sua paz. Porque você está ancorado num lugar mais profundo. Um lugar que não muda. Um lugar de onde brotam a sabedoria, a compaixão, o discernimento. Esse lugar é o centro. É o Eu Sou. É o reino de Deus que Jesus disse estar em você. Não é teoria, não é alegoria, é real, é acessível, é a sua herança espiritual. Existe ainda uma prática concreta que pode te ajudar a despertar essa consciência agora. Reserve de 10 a 15 minutos do seu dia, de preferência ao acordar ou antes de dormir. Apenas para se sentar em silêncio. Escolha um lugar calmo, desligue as distrações, feche os olhos e traga a sua atenção para dentro. Você não precisa fazer nada, não precisa controlar os pensamentos, não precisa combater coisa alguma. Apenas respire conscientemente. Sinta-se presente. Imagine que está se aproximando de um lugar muito sagrado. Nesse silêncio, repita interiormente uma frase de Jesus que ressoe com o seu coração. Pode ser: o reino de Deus está dentro de mim, ou simplesmente: eu sou. Não repita como um mantra automático. Repita como uma semente de revelação.
Deixe essas palavras penetrar no seu coração. Deixe-as abrir portais na sua consciência. Com o tempo, você começará a sentir uma leveza, uma vibração sutil, uma expansão silenciosa. Isso é o contato com o Eu Sou, com o Cristo interior, com o divino que sempre habitou em você. A respiração consciente, o silêncio interior, a observação dos pensamentos sem se identificar com eles, a repetição sagrada do Eu Sou, que o próprio Jesus usava para se alinhar com o divino. São todos elementos que fazem parte da via gnóstica e que podem agora fazer parte do seu caminho. Mas quero que você vá além da teoria. Quero que sinta, quero que tente, que se conecte profundamente a essa presença que neste exato momento sussurra ao seu coração. O mundo pode estar em caos, mas em você há um centro de paz absoluta, um ponto de luz eterna, uma conexão direta com Deus. E essa técnica é como um mapa para encontrar esse ponto sagrado. Mas você talvez se pergunte, mas isso é para mim? Posso acessar essa consciência divina? E a resposta é clara. Sim, você pode, porque essa consciência não é um prêmio para os santos, é a herança de todos os filhos da luz. O próprio Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O problema é que muitos nem batem a porta, porque foram ensinados a olhar para fora. Mas agora você está aprendendo a olhar para dentro, e isso muda tudo. Enquanto a religião convencional frequentemente te apresenta um Deus fora do alcance, a via gnóstica te lembra que a distância entre você e Deus é uma ilusão. Essa separação é um véu, e a técnica usada por Jesus é precisamente a ferramenta para rasgar esse véu. Através dela, você percebe que o Eu Sou que habita em você é o mesmo Eu Sou que guiou o próprio Cristo. E é por isso que neste momento preciso, ao ouvir cada palavra, você pode começar a sentir essa presença. Uma leve vibração, um calor no peito, uma paz inexplicável. Não é coincidência, é o espírito que se move. A ativação já começou, e o próximo passo é ir mais fundo. Deixar esse conhecimento tocar não apenas a sua mente, mas a sua alma. Porque o Cristo que caminhou entre nós, agora caminha em nós. Continua a se manifestar através de cada ser humano que desperta para a presença divina, e é chegado o momento do despertar. É o tempo da revelação, é o momento do Eu Sou. Você está aqui, chegou até o final, e isso por si só já é um sinal. Para continuar essa jornada ao lado de outros que também despertaram, eu te convido a entrar na comunidade de membros do Códigos Sagrados, um espaço sagrado para os que têm coragem de ir além da forma e buscar a essência. Para os que compreenderam que o verdadeiro templo não está lá fora, está dentro de você. O botão está aqui, e se você sentiu esse chamado, é porque já era seu.